Então, nem tudo é excesso de pele que se resolve com blefaroplastia. Existe aquele olhar caído, cansado, de peixe morto, que a gente chama de pitose palpebral. Mas o que é isso? É quando a fenda palpebral ela está diminuída. A pálpebra ela vai tampar o colorido do olho, vai estar ali na pupila. Então, isso dá um aspecto muito cansado e às vezes o paciente ele acha que se retirar a pele vai resolver isso, e não vai, porque o tratamento da ptose palpebral envolve o tratamento da musculatura que abre o olho. Eu tenho um exemplo da Paris Hilton. Observe que o olho dela é bem fechadinho, mas ela não tem nenhum excesso de pele nas pálpebras, pelo contrário, a pálpebra dela é até funda. Aqui falta pele, ó, é osso e a pálpebra, então não tem nenhum excesso de pele. E esse olho fechadinho dela é a ptose palpebral que nós estamos falando, que nada tem a ver com excesso de pele nas pálpebras. Esse olho cansadinho, esse olho de peixe morto, né, que é aquele olho do jogador Amaral que ficou tão famoso, a gente tem graduação dessa pitose. A pitose, ela pode ser leve, moderada e severa. Como que a gente vai saber disso então? Quando o colorido do olho aparece embaixo e em cima, a gente tem um olho normal. Quando a pálpebra vai abaixando, vai tampando o colorido do olho. Então, se tampar uma parte do colorido do olho, é uma pitose leve. Se a pálpebra estiver tocando ali a pupila, tampa completamente a parte do colorido de cima, é uma ptose moderada. E se ela estiver mais baixa ainda, tampando também a parte de baixo do colorido do olho, é uma ptose severa. Então, aqui uma cirurgia que ficou famosa, né? A paciente participou ali do BBB, é a Laís Caldas, ela tinha essa pitose, né? Observe que o olho dela era bem fechadinho, né? Bem de peixe morto mesmo. E aí ela tinha um excesso de pele, mas não era um excesso de pele que se a gente retirasse ia abrir esse olho. Então, para fazer a cirurgia, foi programada a retirada do excesso de pele, mas também o encurtamento do músculo para se abrir mais o olho. Observe como o olho dela ficou bem mais aberto, bem mais bonito. E aqui eu trago uma paciente minha, se vocês observarem, o olho bem caído, como eu falei, tocando a pupila, tem um olho claro, então fica bonito, bem evidente da gente ver. Então é a pitose palpebral. Observe, não tem excesso de pele aqui, tem só uma pálpebra caída. E quando a gente corrige a pitose, olha o tanto que o olhar ficou mais vivo, rejuvenescido, mais bonito. E a gente tem essa outra paciente que era jovem, e ela teve a pitose pelo uso de lente de contato. Então a pitose ela pode ser congênita, a pessoa pode nascer com ela e pode vir com a idade, inclusive também por coçar muitos olhos, por usar lente de contato. Então essa paciente tinha pitose nos dois olhos, era maior aqui do olho esquerdo. Então nós corrigimos a pitose, olha tanto que o olho dela ficou mais bonito, mais aberto, com mais vida. E o detalhe, ela não tinha um excesso de pele. E nós fizemos a cirurgia dela apenas encurtando o músculo, nós não retiramos nada de pele em cima, não tem nem cicatriz. A gente não fez cirurgia de blefaroplastia nela. E mesmo assim, só corrigindo a pitose, a gente conseguiu esse resultado que ficou muito bom. Espero ter esclarecido para vocês. Então, lembrem-se, não existe apenas blefaroplastia para abrir os olhos. Às vezes, inclusive, se retira a pele e não trata a pitose, esse olho pode até parecer mais fundo, às vezes piora o aspecto. Então é importante pensar sim na blefaroplastia, mas também em outras causas desse olhar cansado, por exemplo, a pitose. Um abraço.